Espalhados no solo, sob os nossos pés, estão os restos da história. Pessoas, objetos, criaturas misteriosas. São várias descobertas que deixaram até mesmo os cientistas aterrorizados. Desde restos mortais até um meteorito vindo de Marte, neste vídeo eu te mostro as 4 descobertas e objetos tão aterrorizantes que até os cientistas os temem. Durante muito tempo, o mundo foi um lugar bastante supersticioso. Por isso, queimar pessoas acusadas de bruxaria, confundir cometas com dragões e até acreditar que a água de uma nascente poderia curar a lepra eram coisas praticamente normais. Porém, uma descoberta na Irlanda nos dá uma ideia de como foi viver na chamada Idade das Trevas, o nome dado ao período entre o século IV e XV. Durante uma pesquisa de rotina em igrejas medievais, um conjunto horrível de sepulturas foi encontrado no terreno de uma das igrejas. 2 esqueletos masculinos, um com cerca de 40 anos e outro com 20 anos, foram desenterrados e descobriram que ostentavam um estranho equipamento bucal. Eles tinham grandes pedras colocadas em suas bocas. Os estudiosos que analisaram os esqueletos supõem que as pedras foram encaixadas de forma bastante violenta, principalmente pelo fato de que as mandíbulas estavam quase deslocadas. Mas por que as pessoas teriam feito isso? Esses homens cometeram algum crime? A verdadeira explicação é muito mais perturbadora do que você imagina. Eles estavam sendo impedidos de retornar como zumbis. Mas ninguém sabe o que fez as pessoas pensarem isso. Existiram zumbis nessa época? Talvez vampiros? Bom, ninguém sabe. E a explicação real para essa descoberta permanece um grande mistério. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos fizeram os primeiros e únicos ataques nucleares da história da humanidade. As cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, sofreram ataques mortais que deixaram milhares de pessoas mortas. O objetivo era pressionar a rendição do imperador japonês, e deu certo. Como a Alemanha nazista já tinha sido derrotada, os japoneses se renderam e a Segunda Guerra Mundial finalmente terminou. Bom, mas caso as bombas de Hiroshima e Nagasaki não fossem o suficiente, os Estados Unidos ainda tinham uma carta na manga. Uma terceira bomba atômica apelidada de Rufus. Essa terceira bomba consistia em um núcleo de plutônio, semelhante ao usado na bomba Fat Man, detonada sobre Nagasaki. Felizmente, esse núcleo de plutônio nunca se tornou uma bomba funcional, mas foi responsável por causar 2 acidentes fatais. Como resultado, o núcleo de plutônio passou a ser chamado de o núcleo do demônio. Segundo antigos documentos do governo norte-americano, o núcleo do demônio deveria ser lançado no dia 17 ou 18 de agosto de 1945, já que no começo de agosto não estava claro se as 2 bombas atômicas seriam suficientes para fazer o Japão se render. Como não foi preciso usar a terceira bomba, ela foi usada por pesquisadores do laboratório de Los Alamos, no Novo México, para fazer experimentos extremamente perigosos. A primeira vítima do núcleo do demônio foi um cientista de apenas 24 anos, chamado Harry Daghlian. Após uma pequena explosão acidental no laboratório, no dia 21 de agosto de 1945, Daghlian passou 25 dias suportando o doloroso envenenamento radioativo até finalmente morrer no hospital. Cerca de 9 meses depois, em 21 de maio de 1946, o físico Louis Tollin estava testando um experimento que já havia feito várias vezes.
Especialista no manuseio de quantidades perigosas de plutônio, ele estava explicando para alguns colegas como levar um núcleo de plutônio ao ponto supercrítico. Em certo momento, ele deixou uma chave de fenda escorregar e liberou uma grande corrente de nêutrons que produziu um intenso brilho azul, que não durou mais do que alguns décimos de segundo. Ele agonizou por 9 dias, período em que sentiu náuseas, dores abdominais, perda de peso e confusão mental. Depois desses acidentes, foram criadas medidas de segurança em procedimentos envolvendo material radioativo e esses tipos de exercícios só podiam ser feitos a uma distância de cerca de 200 metros entre as pessoas e o material radioativo. Mas vamos combinar que um objeto chamado núcleo do demônio certamente só poderia trazer desgraça para a humanidade. Tão trágico quanto as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos foi o desastre de Chernobyl. Como você deve saber, essa tragédia envolveu o maior acidente nuclear da história, ocorrido entre os dias 25 e 26 de abril de 1986. Por causa do acidente, até hoje, uma boa parte, onde hoje é a Ucrânia, permanece inabitável. Afinal, a radiação não se dissipou completamente, mesmo décadas depois. Quanto mais profundo na usina de Chernobyl, maior a taxa de radiação. Mesmo diante do perigo, em 1996, a antiga usina nuclear foi explorada. O objetivo era fotografar para saber como estava o local e medir o nível de radiação. Porém, o que encontraram dentro da usina foi algo terrível, que ficou conhecido como Pé de Elefante de Chernobyl. O nome se deu justamente pelo fato daquela coisa estranha ser parecida com um pé de elefante gigante, que de alguma forma brotou no chão da usina. Especialistas descobriram que essa grande massa era feita de córium, uma das substâncias mais tóxicas já criadas. Essa substância surgiu após o derretimento do reator, fluindo pelo local como se fosse uma espécie de lava venenosa. A substância acabou se acumulando na esquina de um corredor de distribuição de vapor. E com o decorrer dos anos, conforme foi esfriando, a substância rachou. Porém, o tal pé de elefante de Chernobyl continua lá, no mesmo lugar, exalando radiação. Em 1648, no fim da Guerra dos 30 Anos, o exército sueco invadiu Praga, a capital da República Tcheca. Eles saquearam a cidade e roubaram muitos objetos valiosos, mas um deles chamou a atenção. Um livro grande, pesado e com marcas de desgaste. Em uma de suas páginas estava a imagem da criatura mais temida do mundo, Satanás. Apelidado de Bíblia do Diabo, a verdade é que ninguém sabe qual o verdadeiro nome deste livro. Porém, passaram a chamá-lo de Codex Gigas, que quer dizer livro grande. Com 310 páginas, 80 centímetros de altura e 49 centímetros de largura, o livro pesa incríveis 75 quilos. Quanto ao seu conteúdo, apesar de ser chamado de Bíblia do Diabo, não tem nada de diabólico além do desenho. O livro, na verdade, é uma coletânea com o Antigo e Novo Testamento, além de uma enciclopédia antiga e textos sobre técnicas medicinais. Dizem que o autor da obra foi um monge que se chamava Hermann Inclusus, mas ninguém sabe se foi ele ou outra pessoa que desenhou o demônio no livro. Reza a lenda que o monge estava prestes a ser punido por quebrar os seus votos, mas decidiu fazer um acordo. Se ele conseguisse transcrever todo o conhecimento da humanidade em uma noite, ele não seria punido. Desesperado, o monge fez um pacto com o diabo, que lhe deu poderes para conseguir cumprir a tarefa.
Quando o monge finalizou o livro, Satanás decidiu deixar seu autorretrato. Se essa história é real ou não, ninguém sabe dizer. Mas o livro até hoje assusta estudiosos de todo mundo. E que tal um meteorito vindo de Marte, hein? O meteorito marciano Zagami caiu na Nigéria em 1962. O maior pedaço do meteorito foi colocado à venda em 2006. E antes de sequer ter sido vendido, planetários de todo o mundo imploraram aos futuros compradores para que lhes disponibilizassem o meteorito através de um empréstimo. Anos depois, especialistas analisaram 6 pedaços desse meteorito, usando uma técnica que permite a rápida extração e identificação de compostos voláteis. A análise desses meteoritos marcianos revelou a presença de compostos voláteis com a mesma proporção e composição isotópica dos gases presentes na atmosfera marciana. As misturas continham ainda concentrações de metano significativamente mais elevadas que as encontradas em meteoritos não marcianos. Os resultados também revelaram a presença de concentrações muito baixas de oxigênio, um gás praticamente ausente na atmosfera marciana, e em abundância na Terra, o que sugere uma contaminação mínima com gases da atmosfera terrestre. Sendo a maior rocha isolada de origem marciana encontrada na Terra até hoje, muitos cientistas acham que esses gases encontrados podem ser fatais e, por isso, parte do meteorito permanece armazenado dentro de um tubo e isolado com um cubo hermético. Por hoje é isso. Até a próxima. Tchau.